Boa tarde a todos. É com grande honra e regozijo, né, que o CEAF recebe hoje um palestrante muito relevante do ponto de vista da ciência mental, o professor Christensen. O professor Christian, ele é professor da PUC, né, da psicologia da PUC. Ele tem mestrado em Psicologia do Desenvolvimento pela URGS, doutorado em Psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com estágio na University of Arizona. Ele é especialista em neuropsicologia, possui formação em terapia cognitiva pelo Beck Institute. Atualmente, então, ele leciona, né, no programa de pós-graduação em psicologia na PUC, coordena o grupo de pesquisa Cognição, Emoção e Comportamento e é coordenador do Núcleo de Estudos em Pesquisa em Trauma e Estresse, o NEPT, da PUC. Atuou como diretor de pós-graduação na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da PUC. O professor Christian vai nos falar sobre enchentes no Rio Grande do Sul, saúde mental e resiliência, ou seja, um tema com o qual todos nós hoje estamos defrontados e preocupados também, cada um com um trauma para chamar de seu, né? Porque todos fomos confrontados com isso de uma maneira direta ou indireta. E para mediar essa web, né, nós convidamos a nossa querida Laura Alonso de Bem, que é psicóloga aqui do nosso biomédico, né? A Laura, ela é mestre em psicologia social e da personalidade, especialista em terapia de casal e família, especialista em terapia cognitivo-comportamental. Então, o senhor tem a palavra, professor Christian. Muito obrigada por ter aceito o convite do CEAF, que está completando 20 anos. E nós elegemos algumas atividades luxuosas, né, para comemorar essa nossa existência, essa quase maioridade do CEAF, né? E, enfim, estamos aqui para ouvi-lo e, sem dúvida nenhuma, compartilhar um pouco desse seu conhecimento. Tá bom. Muito obrigado, então, doutora Ana, pelas gentis palavras. Parabéns aí para o CEAF pela data comemorativa. Que bom estar fazendo parte disso, fico muito honrado com o convite. Bom, aos que estão nos ouvindo, boa tarde a todos e a todas. Então, a ideia é que a gente poder, na verdade, conversar um pouquinho sobre saúde mental e resiliência nesse contexto aí que a gente está enfrentando, né? Seguimos enfrentando aqui no nosso estado. Tá? Eu tenho alguns slides aqui para mostrar, mas é mais assim como um estímulo para nós podermos depois, ou ao longo dessa atividade de hoje, irmos conversando. Tá? E o que eu vou falar, assim, o que eu propus a conversar um pouco com vocês hoje, tem a ver com isso, são os impactos psicológicos, né? O que acontece, assim, do ponto de vista psicológico, quando a gente passa por uma situação que nem a gente está passando, né? O que a gente pode esperar também do ponto de vista de saúde mental, não só agora, né, pessoal, mas também no médio e no longo prazo. E como é que a gente pode colocar, primeiro, o que é, como é que a gente compreende resiliência e como é que a gente pode colocar em curso, né, ações e comportamentos aí que possam nos ajudar numa trajetória de recuperação e resiliência, tá? Então, um pouco do que a gente vai conversar hoje é em torno aqui desses temas, tá? E para a gente compreender o que a gente está passando hoje, é claro, todos nós estamos vivendo, perfeito? De diferentes maneiras, mas eu vou só trazer algumas ideias, assim, para de referências para nos ajudar a compreender. Quando a gente passa por uma situação desse tipo, né, a gente chama assim, um evento extremo relacionado ao clima, nós temos, em geral, dois grandes impactos, tá? Um primeiro impacto é aquele mais agudo, tá? Bom, e a pessoa que teve que ser resgatada, né, a família que teve que ser retirada de sua casa, eventualmente ficou ali sem comida, ficou, né, tem toda uma situação ali de água potável, sem acesso a sistema de saúde. Bom, esse é um primeiro impacto, né, pessoal? Isso aqui, para a grande maioria de nós, isso já passou. Não é que não esteja fazendo efeito, mas já passou, né? Mas nós temos um segundo impacto, que ele tem a ver agora
com prejuízos nas nossas casas, nos nossos empreendimentos comerciais, nos nossos locais de trabalho. Sei que o Ministério Público foi afetado, né? Vocês estão aí abrigados também em outros lugares, não é? Então, a gente tem um impacto aí que ele é secundário, né? Isso envolve não só a questão do ambiente físico, mas também, às vezes, para muitos, a perda do emprego, né? Porque, sei lá, alguma situação de recessão, ou mesmo porque o local onde a pessoa trabalhava não existe mais, né? Às vezes a casa não existe mais. Para alguns de nós, aqui no nosso estado, não tem mais casa. A casa foi levada. A loja onde eu trabalhava não existe mais fisicamente, né? E aí tem um conjunto de pressões financeiras, né? Esses dois impactos, eles se somam, ou até talvez se multipliquem, né? E talvez isso seja muito importante para a gente compreender como é que isso afeta a nossa saúde mental, tá? Então, essa é uma primeira ideia que eu queria falar para vocês. Olha, não é só o que aconteceu, nós ainda estamos vivendo os efeitos, mas é o que seguirá acontecendo, ok? Então, isso é algo importante nós termos em mente. Um outro aspecto é quando a gente passa por uma situação desse tipo, né, de eventos extremos relacionados ao clima, a gente sabe, né, por pesquisa, né, em outros países, até mesmo no Brasil, que a gente vai ter um aumento em transtornos mentais. Tá? Então, um aumento em problemas psicológicos. Tá? Isso tem a ver com transtornos mentais, como transtorno de estresse agudo, transtorno de estresse pós-traumático, mas também depressão, ansiedade, uso de substância e problemas gerais de saúde mental. A gente sabe também que isso aumenta o sofrimento de quem já tinha um transtorno mental prévio. Ou seja, aquela pessoa que já tinha, né, do ponto de vista da sua saúde mental, de uma doença, um transtorno mental, possivelmente nessas primeiras semanas, desde o final de abril, agora o mês de maio, junho, teve uma piora do seu quadro. Tá? Então, esse é um outro ponto importante. E eu estou querendo colocar todos esses cenários, não é para a gente ficar aqui pessimista, mas é para a gente compreender o que está acontecendo. Tá? Um outro ponto é que nós temos uma maior chance de problemas psicológicos em grupos vulneráveis. E aqui, notavelmente, crianças, adolescentes e idosos. Tá? Bom, quando a gente passa por uma situação estressora, que nem essa que a gente viveu, e viveu isso longamente, foi um longo mês de maio, né? Com sucessões de chuvas, com recuo das águas, ou a volta das águas, e tudo mais que nós estamos vivendo, né? Nós geralmente temos, naquelas primeiros dias, naquelas primeiras semanas, o que a gente chama das reações agudas de estresse. Tecnicamente, a gente, né, essa catástrofe, a gente chama isso de uma catástrofe, né? Essa catástrofe que a gente passou, tecnicamente, a gente pode entender isso como um estressor, um evento estressor, na verdade, um conjunto de eventos estressores. E como é que a gente reage nessas horas? Para a maior parte de nós vamos ter algumas, ou até mesmo muitas, das seguintes reações, que eu dividi aqui em 4 grandes grupos, só para ficar mais fácil da gente entender. Reações emocionais, medo, raiva, um estado de choque, vergonha, até mesmo desesperança para alguns. Tá? Reações cognitivas, ou seja, nos nossos processos de pensamento. Então, eu posso ficar mais confuso, eu posso ter dificuldades de me orientar no espaço e no tempo, eu vou ter posso ter, né? Mais dificuldade de tomar decisão, dificuldade de me concentrar nas minhas tarefas, posso ter aí prejuízos de memória, né? Ou até mesmo ter pesadelos, sonhos, memórias indesejáveis sobre alguma situação particularmente ou potencialmente traumática que eu tenha vivido nesse momento. Reações no nosso corpo, pessoal. O que é isso? Eu posso ficar
com tensão muscular, posso ter mais cansaço, posso ter dificuldade de dormir, uma reação de sobressalto, a gente ouve um barulho, ouve um trovão, dá um pulo na cadeira, né? Posso ter diminuição no apetite, posso ter uma diminuição no meu desejo sexual, posso ter um aumento de pressão arterial, um aumento da frequência cardíaca. Então, o nosso corpo, ele também responde a isso, né? Que é a experiência de passar por uma ameaça, tá? E reações interpessoais, aquelas que aparecem nos nossos relacionamentos. Eu posso ficar mais isolado, eu posso ficar mais retraído, posso ter um senso aumentado, começar a ficar mais desconfiado, posso me sentir mais distanciado, me sentir abandonado, posso até mesmo aumentar a necessidade de controle do ambiente, a necessidade de alguém me dizer, de me assegurar certezas que não existem, ou que ninguém pode me assegurar. Tá? Bom, estas reações, elas são comuns. Pessoal, essas reações são até esperadas que ocorram. Isso é super importante. Nos primeiros dias, nas primeiras semanas, muitas pessoas vão ter algumas ou muitas dessas reações e até mesmo um grau intenso dessas reações, em alguns casos. Tá? Isso até é esperado que ocorra. Então, essa figura, ela tenta representar isso. Aqui é a passagem do tempo, 3 dias, o primeiro mês, a partir do primeiro mês. E aqui é o prejuízo no funcionamento. Aqui é muito pouco prejuízo. A pessoa segue funcionando normalmente. E aqui é um prejuízo muito elevado, tá? Então, o que vai acontecendo à medida que passam os dias? Nesses primeiros dias, nessas primeiras semanas, nós temos muitas dessas reações, mas elas vão gradualmente diminuindo. Vejam bem, pela simples passagem do tempo que permite que a gente coloque os nossos recursos internos e externos, rede social, família, amigos, em marcha, né, em ação. Isso vai nos ajudando num curso de recuperação. Tá? Essas reações elas vão diminuindo com o passar do tempo para a maioria das pessoas, não para todos. Para alguns, essas reações vão se manter ainda muito intensas. E aí nós não vamos nem chamar de reações. Né? Na psicologia, na psiquiatria, a gente vai chamar isso de sinais e sintomas, que vão nos ajudar a identificar aqueles quadros de sofrimento que nós vamos chamar, em alguns casos, de transtornos mentais. Tá? Mas para a maioria das pessoas, isso é super importante que fique claro. Para a maioria das pessoas, nós vamos ter um curso de recuperação e ou resiliência. Já vou falar sobre isso, tá? Bom, o que acontece, né, em situações aqui como essa que a gente está vivendo? Bom, professor Christian, então quer dizer que a gente já viveu isso? Não, isso que nós estamos vivendo nós nunca vivemos, é a primeira vez. Né? Mas em outros lugares do mundo, coisas semelhantes, não a mesma, mas semelhantes já aconteceram. Então, a gente tem alguma informação, algum dado já de pesquisa sobre isso. Bom, o que nós sabemos sobre isso? Especificamente em enchentes, né, nós sabemos que ao longo do primeiro ano, ao final do primeiro ano, ou seja, 12 meses após a enchente, nós vamos ter um aumento de problemas de ansiedade, quase 20%, de depressão, quase 20%, e de transtorno de estresse pós-traumático, TEPT, quase 30%. Mas vejam vocês que aqueles numerozinhos entre parênteses são muito grandes, são intervalos. Quando eu digo 20%, é algo que varia entre 7% a 30%. Tá? Então, assim, nós precisamos ter clareza que o professor Christian nem ninguém tem a bola de cristal de saber exatamente
o tamanho dos problemas de saúde mental que nós vamos ter daqui a algum ano, tá? Mas nós podemos ter palpites bem informados sobre isso, tá? Quando a gente vai olhar, né, a literatura sobre desastres, a gente sabe que aquelas pessoas que foram mais expostas, né, ou seja, aquela pessoa que foi, né, teve que ser resgatada da sua casa, aquela pessoa que ficou 24 horas agarrada numa árvore, né, para não ser levada pela corrente, a que teve que se agarrar numa torre de alta tensão, né? Estas pessoas que estão mais expostas têm mais chance de ter problemas de saúde mental do que as pessoas que foram menos expostas. Tá? E nós sabemos também que não apenas as pessoas diretamente expostas, as vítimas ou sobreviventes, é uma questão de termos, mas podemos depois falar sobre isso, mas aquelas pessoas que estiveram envolvidas no resgate. Estas pessoas que diretamente foram lá resgatar também têm uma chance aumentada de problemas de saúde mental. Pessoal, quando eu digo uma chance aumentada, não quero dizer que a pessoa vai ter, né? Eu quero dizer que é um risco maior para a pessoa ter. Bom, aqui, SAMU, bombeiro, defesa civil, polícia, as forças de segurança todas, e entre muitos outros corpos profissionais, né? E uma grande quantidade de voluntários que foram lá e se envolveram em situações de resgate que não estão em corporações e, portanto, teremos mais dificuldade de detectar esses casos, tá? Bom, nós sabemos também, eu vou aqui um pouquinho adiante, nós sabemos também que os problemas de saúde mental, eles são diferentes para diferentes grupos de pessoas. Na barrinha amarela é um grupo, eu vou chamar esse grupo das pessoas que foram diretamente afetadas de uma forma muito profunda, muito grande pelas enchentes. É aquela pessoa que teve que sair da sua casa porque não foi mais possível ficar em casa, não é mais possível viver em casa, porque o quarto onde a pessoa dormia foi inundado, tá? O segundo grupo é a barrinha azul meio estranho, um azul estranho, tá? É aquela pessoa que foi afetada pela enchente. A maioria de nós, aqui em Porto Alegre, né? Eu fiquei sem água vários dias, eu fiquei sem luz vários dias, mas minha casa não foi inundada. Eu moro perto do Rio Guaíba, mas não precisei sair de casa. Até fiz uma mochila, mas não precisou, tá? Então eu fui, de alguma maneira, afetado, mas eu não sou do grupo 1, certo? A barrinha verde é o grupo 3. É aquela pessoa lá no noroeste do estado. Choveu bastante, mas não teve enchente, tá? Bom, agora vejam vocês. Isto aqui, tá, é a prevalência, né, de transtornos mentais um ano após a inundação, e agora eu vou mostrar algo muito interessante que é, não sei que tamanho está a figura para vocês, mas aqui é depressão. Primeiro ano 20%, segundo ano 10%, terceiro ano 8%. Especialmente para aquele grupo 1, as pessoas que foram drasticamente afetadas. Ansiedade, 30% no primeiro ano, 13%, 11% no terceiro ano. Estresse pós-traumático, 36% primeiro ano, 24%, 17% no terceiro ano. Deixa eu só mostrar mais uma figurinhas para vocês. Tá? Estudos no nosso país, por exemplo, Brumadinho, é igual ao Rio Grande do Sul? Não, não é. Mas um estudo da Fiocruz e da Federal de Minas Gerais mostrou, né, 2 anos e meio a 3, após o rompimento lá da barragem, tá? Ansiedade 20%, estresse pós-traumático 20%, depressão 30%, tá? Porque foi uma outra dinâmica aí de contexto, tá? E muito se tem feito uma comparação com o que aconteceu em Nova Orleans, né, no estado da Louisiana, nos Estados Unidos, com o furacão Katrina. Tá?
várias comparações têm sido feitas. Ah, porque no Katrina isso, porque no Rio Grande do Sul aquilo. Bom, o que nós sabemos de saúde mental? Algo muito interessante que nós não sabemos em nenhum outro estudo que eu mostrei até agora, que é o quanto nós tínhamos deste problema antes de acontecer o furacão, antes de acontecer as enchentes, antes de acontecer o rompimento de barragem. Todos aqueles estudos que eu mostrei, nós não tínhamos dados bons antes do problema. No Katrina nós temos. E resumindo estes achados de saúde mental no Katrina, nós vamos observar que após 12 meses, medidos na mesma população, antes e depois, os transtornos mentais dobraram a prevalência, ou seja, eles se tornaram mais frequentes, 2 vezes mais frequentes, tá? E por fim, nós sabemos também, tá, que muitos desses transtornos se mantêm não só para 1, para 2 e para 3, neste caso é um estudo específico com mães de baixa renda, né, em Nova Orleans, 12 anos após o Katrina, 1 em cada 6 pessoas que foram avaliadas com estresse pós-traumático mantinham o transtorno. Bom, pessoal, algo muito importante eu preciso dizer sobre tudo isso, tá? 2 coisas aqui, 3, tá? A maior parte das pessoas vai se recuperar, tá? A maior parte das pessoas entra num curso de recuperação ou resiliência. Eu vou mostrar esse dado para vocês. Segunda coisa, quando a gente fala das pessoas que vão adoecer, nós temos que ter clareza, ou das pessoas que têm uma chance aumentada de ter problemas de saúde mental, nós temos que ter clareza de que nem todo mundo foi afetado da mesma forma. O grupo 1 é aquele que tem chance de ter problemas de saúde mental. Dito isso, nós tínhamos pessoas com problemas de saúde mental antes, que agora se agravaram, e nós temos populações mais vulneráveis que têm um risco aumentado, tá? A outra coisa é que nós temos que ter uma visão de que a fase aguda já passou, tá? Mas nós, do ponto de vista de quando a gente pensa na saúde mental, a fase aguda é um tipo de intervenção que a gente faz. Agora, nós temos que nos preparar para aquelas situações de médio e longo prazo, porque tudo indica que nós vamos ter um aumento em problemas de saúde mental no médio e longo prazo. É claro que isto depende também de uma série de fatores, inclusive fatores econômicos, tá? Vocês viram lá que um estressor era desemprego. Isso aumenta a violência familiar, isso aumenta outros problemas, isso aumenta sofrimento psicológico, tá? Então, ainda não sabemos o tamanho do problema do ponto de vista econômico no nosso estado e do quanto de ajuda nós iremos receber efetivamente. Então, não dá para ser categórico e dizer que vai ser igual como foi no Katrina, vai ser igual como foi em Brumadinho, não se trata disso. Mas nós precisamos nos preparar, né, porque há uma chance aumentada de que essas coisas venham a acontecer, tá? Eu penso que agora podia ser um bom momento da gente fazer alguma rodadinha de perguntas e comentários, porque eu depois queria mostrar um pouco como é que a gente, né, qual é o tamanho disso. Eu falei já várias vezes, olha, a maior parte das pessoas, né, vai se recuperar, vai entrar no curso de resiliência, mas que tamanho é isso, né? E como é que isso acontece e como é que a gente pode favorecer isso, tá? Mas eu queria, se possível, se você acha que está bem, a gente talvez abrir um pouquinho para algumas perguntas e comentários. O que vocês acham? Ótimo, Christian. Pessoal que quiser comentar ou perguntar, pode mandar ali no chat. E, Christian, eu acho que esse dado, essa informação, né, de que a maior parte das pessoas se recupera naturalmente, é algo super importante e que bom, né, a gente saber ter essa informação de que é assim.
Mas, ao mesmo tempo, acho que é importante que essas pessoas, né, que se recuperam também naturalmente com seus próprios recursos, elas, não quer dizer que elas não apresentem sofrimento, né, aquilo que tu falava, existe sim reações que são normais, que são esperadas e que são reações de sofrimento, né, e que então agora estaria fechando, assim, mais ou menos o período em que essas reações esperadas estariam diminuindo, né, das pessoas que vão conseguir será. Aqueles que ainda mantêm, então, algum tipo de sintoma, né, que o sofrimento ainda permanece intenso, são aquelas pessoas que a gente tem que, a partir de agora, ter um olhar, então, mais atento, né, e mais cuidadoso para poder ter algum tipo de intervenção e de ação. Perfeito, é exatamente isso, né? Nós já temos aqui mais de 30 dias desde o início, né? Agora já está ficando mais claro quem vai seguir uma trajetória de recuperação, quem já está numa trajetória de recuperação, ou mesmo de resiliência, já vou mostrar isso, e quem está já mantendo isso de uma forma continuada, a gente usa um termo que é crônico, né? Já está ficando assim uma forma continuada, é onde fica mais claro, né, a necessidade de uma atenção diferente do ponto de vista de saúde mental. Diferente daquilo que a gente fez lá no primeiro momento, que é aquela intervenção de primeiros socorros psicológicos. Sim. E aqui tem uma colocação da Ana Paula, que é minha colega lá no Serviço de Saúde, que existe um fator ansiogênico na população em geral, preocupados com o estado mental dos que sofreram, né, diretamente, então, a enchente e esses desdobramentos, assim, as pessoas que foram diretamente afetadas. E isso a gente viu, sim, uma preocupação de que, bom, a partir de agora vai ter, né, todo mundo vai desenvolver o transtorno de estresse pós-traumático, todas essas pessoas vão adoecer, e como é que a gente dá conta disso? E eu acho que, então, esses dados, né, que de outras pesquisas, de situações semelhantes, eles vêm também para nos acalmar um pouco de que não é essa a realidade, né? Isso é muito bem colocado. Obrigado por Ana Paula fazer esse comentário, que é super pertinente, né? Assim, às vezes a percepção, isso fica amplificado, às vezes em mídia tradicional ou redes sociais, é de que está todo mundo doente. Pessoal, né, quando a gente está falando em 20%, é para aqueles muito afetados, né? Não é 20% da população. Se fosse, nós estamos de uma epidemia de transtornos mentais. Isto não vai acontecer. Isto nunca aconteceu. Ainda que especialistas, e isso é assim, né? Foi assim no 11 de setembro, tem um monte de reportagem, eu até guardei algumas, né? De que ia ser uma epidemia de doença mental no atentado às Torres Gêmeas lá em Nova York. Não foi. Que ia ser uma epidemia de doença mental por causa da pandemia. Não foi. Tá? Nós tivemos vários dados que ficaram artificialmente inflados, né? Porque uma maneira da gente medir isso é aplicar questionários de sinais e sintomas que sempre dão, né, algo maior do que de fato parece, né? Então, assim, hoje, quando a gente olha os estudos pré e pós-pandemia na mesma população, teve um aumento? Teve, mas não teve uma pandemia, vamos assim, usar um negócio de um surto de transtorno mental. Isso não aconteceu, isso não vai acontecer. E é muito importante que a gente tenha clareza. Por outro lado, né, para algumas pessoas há um risco aumentado, e aí nós vamos ter que ter ações do ponto de vista de monitoramento, de acompanhamento e intervenções para as pessoas que de fato precisam. Tá? E da mesma forma, essa preocupação também com esses desdobramentos sociais, econômicos, né, que vem daí. E aí aqui ela fala também, a Ana Paula, penso na importância de ter um senso de reorganização do tecido social
para que isso não haja sobre o estado mental de cada um, né? Essa preocupação, então, que agora a gente entraria num colapso, né, social e de aumento de violência, e que viria isso tudo em cadeia, assim, né? Aumento a gente sabe que pode ter, assim como o aumento dos transtornos mentais, né? Mas não nessa proporção que às vezes é veiculado nas mídias e nas redes sociais, de que então agora, né, a gente chegaria nesse surto então coletivo, né, e também social, nessa ruptura, né, do Estado. Perfeito. Não, perfeito, é exatamente isso. Né? E o quanto isso age, né, na saúde mental das pessoas, essas preocupações, né, do que é passado, então, nas mídias, e essas informações e fake news. Claro que sim. Pessoal, quem é que não fica ansioso, né, quando a gente começa a ouvir, né, e é no grupo de WhatsApp, né, às vezes vão ser bem claros, às vezes é no grupo de WhatsApp, né, de que a violência está explodindo, de que as coisas estão fora de controle, que agora não dá mais para sair na rua. O que isso produz na gente? Medo, né? Produz ansiedade, né? Produz uma apreensão, uma preocupação imensa com o futuro, e isto vai, né, nos colocando, vai nos fragilizando, vai nos desgastando, né, o nosso estado emocional, o nosso corpo. Né? O custo de nós nos mantermos permanentemente em alerta para o nosso corpo é imenso, é imenso. Tá? Então, é claro que este conjunto de informações, né, não é algo assim que não nos afeta profundamente, nos afeta profundamente. Uma das principais recomendações que a gente faz nesse momento é que as pessoas, né, possam buscar informações, possam filtrar as informações, mas que não fiquem, né, passivamente expostas à mídia televisiva ou a redes sociais 24 horas por dia, como a sua fonte primária de informação. Bom, se eu quero saber algo, eu posso ir ativamente buscar algo, eu posso limitar o meu tempo de exposição a estas situações, né? Porque senão isso vai nos adoecendo, né? E é importante que a gente diga isso. Eu comentei, olha, né, assim, tem uma trajetória aqui que é o tempo, a passagem do tempo, né? Aqui são pessoas com quase prejuízo no seu funcionamento, aqui são pessoas com muito prejuízo no seu funcionamento, né? E aqui são aquelas pessoas que estavam com muitas reações no início, mas foram se recuperando e voltaram ao nível normal de funcionamento com o passar do tempo. Aqui são aquelas pessoas que desde o início tiveram um curso de maior resiliência, algumas alterações, mas logo entraram no seu nível normal de funcionamento. Aqui aquelas pessoas, um grupo muito pequeno, né, mas que vai ter o sofrimento muito depois, não mostra agora, mas depois vai aparecer. E aqui aquelas pessoas que mais tipicamente nos preocupam, que são as pessoas que seguem com muitos prejuízos. Bom, qual é o tamanho disso? Né? O legal é que as pessoas fizeram muitos estudos sobre isso, né? Para tentar identificar o curso disso. Né? Então, em revisões de vários estudos, né, as trajetórias que eu estou chamando, elas foram assim replicadas de uma forma muito consistente, tá? A tal ponto que a gente consegue mais ou menos estimar o que acontece depois de um desastre, depois de uma catástrofe. Vejam vocês, né? Aqui mais ou menos quase 20%, que é um pouco que a gente falou daqui a um ano, né? E aqui 80%. Tá? Até um pouco mais aqui, se a gente for contar. Tá? Sugerindo que o curso normal das pessoas é o curso de recuperação e resiliência. Tá? Então, quando eu digo assim, olha, né,
vamos ter clareza de que as coisas para a maior parte das pessoas vai melhorar com o tempo, não é baseado assim num otimismo irrealista. É baseado no que os estudos até hoje nos mostraram, acompanhando pessoas ao longo do tempo em situações como a que nós estamos vivendo hoje. Não é a mesma situação, mas são situações aproximadas, tá? Então, isso nos sugere, né, claramente de que a maior parte das pessoas vai se recuperar, que a resposta comum, a resposta esperada é uma resposta de recuperação e resiliência frente a estressores potencialmente traumáticos, tá? Bom, por que a gente não consegue perceber isso? Por que a gente não consegue, que nem vocês colocaram, olha, mas na mídia isso, né, nos grupos isso, as pessoas estão muito preocupadas que vai todo mundo ficar doente. Por que isso? Bom, isso é tão bem estudado que tem até um nome, se chama o ponto cego da resiliência. O que acontece? Né? É óbvio que nós temos pessoas, né, que foram diretamente expostas e que estão em sofrimento. Isto acontece, isto vai sendo transmitido para outras pessoas através de um processo que vai fugir um pouco da nossa conversa, mas que a gente chama de contágio emocional. Isso é um processo psicológico bem estudado. Tá? Ao mesmo tempo, a gente tem uma cobertura das mídias e da mídia tradicional, aquela mídia televisiva, que é a imagem da catástrofe, a imagem da enchente, a imagem das pessoas agarradas lá no poste de alta tensão, da pessoa em cima do telhado, do cavalo em cima do telhado, que lá marcou muito, né? Então, assim, a mídia repercute, amplifica isto imensamente. E hoje em dia, então a gente tem as imagens, tem, né, as cenas, a gente tem a entrevista que acontece com a pessoa que está ali, sofrimento, chorando, né? Aquela coisa mais sensacionalista. Né? A gente tem uma atualização diária do nível do Guaíba, do quanto subiu, quanto baixou, do nível de chuva, da previsão. Isso é o dia inteiro. Pessoal, isso é o dia inteiro, o dia inteiro. E agora, num contexto em que eu não preciso ligar a TV, porque isso tudo acontece aqui na minha mão o dia inteiro. Isso fica amplificado nas redes sociais, porque a maior parte de nós hoje em dia consome notícia aqui, não é comprando o jornal na banca. Tá? Então, isso nos leva a focar a nossa atenção no que mais grave está acontecendo. E retira a nossa atenção, diminui o foco da nossa atenção, tira a luz daquele processo, que é o que está acontecendo na maior parte das pessoas, que é a recuperação e a resiliência psicológica. Tá? Por isso que a gente chama do ponto cego da resiliência. Ele está ali, mas a gente não está conseguindo ver a resiliência, o processo de resiliência. Né? Então é muito importante a gente poder ter espaços e poder conversar sobre isso, né? E poder, até eu sempre vou tentar ter uma participação em mídia, eu tento dizer isso para os jornalistas, para as pessoas que fazem a pauta, olha, a gente precisa mostrar as histórias de recuperação, porque isso é a norma, isso é o que está acontecendo com a maior parte das pessoas. É claro que as pessoas estão sofrendo, né, pessoal? Quem é de nós que é indiferente ao que muitas pessoas ainda estão passando, mas não quer dizer que as pessoas vão ter transtornos mentais, a maior parte das pessoas, por causa disso. Tá? Então, isso é importante. Bom, existem várias definições do que é resiliência, mas né, eu acho que talvez a melhor definição delas, né, é essa ideia, né, de que tem a ver com uma capacidade que a maior parte das pessoas tem de ter uma certa estabilidade e saúde mental, apesar da experiência de passar por eventos potencialmente traumáticos. Pessoal, a gente está falando de enchentes, mas quando a gente vai estudar em muitos países, com muitas pessoas, ou seja, estudos epidemiológicos internacionais, globais,
em torno de 70% das pessoas vai experienciar ao menos um estressor potencialmente traumático do tipo violência interpessoal, violência urbana, acidentes em meios de transporte, coisas graves consigo, que representam uma ameaça à vida ou à integridade física. Tá? Então, assim, a adversidade, passar por situações muito difíceis, muito ameaçadoras, é a regra, não é a exceção. Tá? Mas ninguém nunca falou, nem poderíamos pensar em 70% das pessoas terem algum transtorno mental por causa disso. Isso não ocorre, o que significa que a maioria das pessoas recupera. Ok? E que processos são esses que nos ajudam a recuperar? São processos que acontecem antes da catástrofe, durante a catástrofe e após a catástrofe. No caso aqui, estamos falando das enchentes. Tá? Nós não nos tornamos resilientes só na hora que acontece algo muito difícil. Nós vamos nos formando, nós vamos nos constituindo, né, com processos e mecanismos psicológicos, emocionais, físicos, que vão nos tornando com mais chances de termos respostas de resiliência, muito antes de sermos expostos a uma situação muito ruim. Tá? Não, e hoje a resiliência, ela é entendida muito mais como um processo, né, isso que eu estava dizendo, do que como uma característica daquela pessoa. Aquela pessoa tem ou não tem. Não, é um processo e que ele pode ser desenvolvido, né? Exatamente. E isso é super importante, super importante. Né? Algumas teorias, né? Quando a gente vai estudar resiliência psicológica, a gente estava conversando um pouquinho antes, a resiliência é um conceito que vem, né, das ciências dos materiais, da física dos materiais, né? Tem a ver com essa propriedade do material voltar à sua forma anterior após sofrer uma pressão, né? Então a gente, né, estuda isso em estruturas, por exemplo, como pontes, né? Agora, do ponto de vista da resiliência psicológica, né, durante algum tempo a gente imaginava que a resiliência era um traço. Eu era uma pessoa resiliente ou eu não era uma pessoa resiliente. E aí, né, pessoal, a gente fica meio sem saída, né? Porque assim, ou tu tem esse traço ou tu não tem. Tá? E hoje em dia a gente se dá conta, né, e quando eu digo assim, pelo menos três boas décadas de estudo sobre isso, né, de que existem fatores que favorecem processos de resiliência. Algumas características de personalidade, por exemplo, pessoas mais otimistas, tá? Algumas estratégias que nós usamos para lidar com problemas, nós chamamos de estratégias de coping ou enfrentamento, enfim, estratégias que nós usamos para lidar com problemas. Às vezes nós nos focamos muito na emoção que nós estamos experienciando, às vezes nós nos focamos no problema e tentamos resolvê-lo. A nossa capacidade de lidar com as nossas emoções, nós chamamos disso de regulação emocional. Nós temos um senso de propósito, nós encontrarmos significado naquilo que nós estamos fazendo na nossa vida. Tá? O meu trabalho tem um propósito, a minha vida tem um sentido, o que eu faço tem um significado, isso está alinhado com os meus valores. Eu faço isso por alguma razão. Isso está super associado, tanto quanto pode ser, a processos de resiliência. Nós termos a experienciarmos, sentirmos emoções positivas e nós expressarmos essas emoções. São duas coisas um pouquinho diferentes, né? A gente sentir a emoção, a gente expressar a emoção. Tá? Questões contextuais, tá? Fatores educacionais, fatores financeiros, tá? Apoio social.
a minha percepção sobre eu ter apoio, eu ter suporte, eu ter grupos de apoio, pessoas com as quais eu posso contar. E o grau de coesão social numa comunidade. Vejam bem, eu estou falando de fatores que são individuais, fatores que são familiares e fatores que são coletivos. E isso aqui é super importante, porque a resiliência não é apenas um processo individual, embora em algum grau também seja, mas não é apenas isso. Então, quando a gente pensa em intervenções neste momento, a gente também pensa em intervenções para fortalecer esse senso de comunidade, esse senso de pertencimento, que às vezes, né, eu trabalho numa instituição que é a PUC, né? Bom, aqui a gente tem um conjunto de ações com os colaboradores para aumentar isso de pertencimento e coesão. Então, às vezes, são os grupos familiares, religiosos, são os amigos, são os colegas do trabalho com quem eu posso contar, né? É aquilo que a organização se preocupa comigo ativamente. Né? Então, isso vai nos ajudando a construir um processo de resiliência. Né? Isso não é uma coisa acabada, isso é algo altamente dinâmico. Tá? Embora estes fatores, né, todos eles sejam bem demonstrados, né, o quanto eles são preditores de resiliência, interessantemente, é muito difícil a gente conseguir prever para um determinado indivíduo, para uma pessoa, se essa pessoa terá ou não terá um desfecho mais favorável. Tá? Isso é bem documentado, a gente chama isso de paradoxo da resiliência. Tá? Então, assim, todos esses fatores que eu mostrei no slide anterior são importantes, mas todos eles são pequenos efeitos. E é muito difícil prever exatamente quem vai ter e quem não vai ter um curso de resiliência. Tá? Nós sabemos, né, que existem alguns mitos sobre resiliência. Né, nós já falamos que é um traço da pessoa. A outra que é um processo que somente ocorre no indivíduo. Não é. Também é, mas também é um processo comunitário, coletivo. E resiliência não significa que eu vou imediatamente me recuperar. As pessoas têm tempos diferentes e processos diferentes do ponto de vista, né, daqueles desfechos mais positivos em saúde mental. Tá? Bem, Cristian, um mito também é de que é uma pessoa, né, forte ou que não se abala, né, que a pessoa passa pela situação, mas não sente ela. Não é isso, ela sente, ela sofre, mas ela tem a capacidade de superar, né? De seguir em frente. Ela não se desmonta, não se desmancha. Isto. E talvez uma das coisas mais importantes do ponto de vista de resiliência, né, seja esta flexibilidade de pensamento, né, e a pessoa persistir, né, no esforço para superar aquele problema. Né? Aqui nós estamos falando das enchentes, podíamos estar falando da perda de um familiar, podíamos estar falando da perda do emprego, né? Enfim, podíamos estar falando de vários traumas ou problemas potencialmente traumáticos que nós enfrentamos na vida. Né? Mas eu persistir, né, passo a passo e tentar, né, achar alguma solução, eu ter um certo otimismo de que eu vou conseguir, em algum momento, resolver ou lidar com a adversidade. Né? Às vezes não é um problema a ser resolvido, às vezes é aceitar a situação como ela é, né, e poder seguir com a vida. Tá? Então, nem sempre é um problema a ser resolvido, e isso aqui é importante. E nós sabemos também que
existem algumas coisas básicas que nós podemos fazer nesses momentos, em momentos como este que nós estamos vivendo. Um deles tem a ver com a gente gradualmente se reconectar à nossa rede de apoio. De novo, pode ser o grupo de amigos, o grupo familiar, né? Pode ser os colegas, né? Então, apoio social é algo muito importante nesse processo de resiliência. Tá? Uma outra coisa que nós podemos fazer é gradualmente restabelecermos as nossas rotinas, ou seja, tentarmos dar um senso de normalidade, tentarmos voltar ao cotidiano. Tá? É claro que para algumas pessoas em situações específicas é mais difícil, tá? Mas de uma maneira geral, para a maior parte das pessoas, isso nos beneficia enormemente. Tentarmos restabelecer hábitos de saúde, hábitos saudáveis. Pessoas saudáveis são pessoas que têm hábitos saudáveis. Alimentação, hidratação, sono. Tá? Tentarmos colocar alguma atividade física. Isto é super importante, super importante. Tem um monte de estudos mostrando isso. E não precisa ser, né, a academia 5 vezes por semana. Algo simples como caminhar. Né? Algumas vezes por semana, né, durante 30 minutos, isso já ajuda. Se eu puder fazer isso numa praça, num parque, tanto melhor. Se eu puder fazer isso à luz do dia e me expor ao sol, tanto melhor ainda. Tá? Então, são pequenos efeitos, mas que eles vão se somando, certo? Se eu puder retomar alguma atividade de lazer, bom, que experiências de lazer eu tenho? É ver um seriado, sei lá, no Netflix, é tomar um mate com os amigos, é poder brincar com o filho na praça, né? Então, poder retomar essas atividades. Se for possível, incorporar alguma prática de contemplação ou meditação, né? Algo que eu possa, de alguma maneira, focalizar a atenção no aqui e agora. Né? Às vezes, pode ser algo do tipo respiração. Né? Tem uma técnica que a gente chama de respiração diafragmática. Se vocês botarem isso no Google, vocês vão achar respiração diafragmática. Tem vários vídeos explicando sobre isso. E mesmo essas práticas autoguiadas, ou seja, eu usar um aplicativo, tem vários gratuitos, né? Por exemplo, sei lá, um da Natura, foi super bem feitinho, é um aplicativo gratuito de meditação em português. Né? Existe uma evidência super bacana mostrando que isso tem um efeito positivo no nosso bem-estar. Tá? Já falamos um pouquinho da mídia, né? E o autocuidado. Tá? Eu saber dos meus limites pessoais, eu estar atento aos meus limites profissionais, eu saber, né, o quanto eu consigo ajudar o outro, tá? O quanto eu tenho que cuidar de mim mesmo para poder estar bem para ajudar o outro. Tá? Então, esta ideia, esse senso, né, de talvez um certo autocuidado é fundamental para a gente poder colocar, né, assim, favorecer, aumentar as chances de termos processos de resiliência. Bom, nós estamos possivelmente aqui chegando na parte menos expositiva. Eu queria que a gente também tivesse tempo para conversar um pouquinho sobre isso, né, mas já agradecer também a oportunidade. Tem aqui, vou ler aqui uns comentários da Margarete. Excelente. Passar por situações difíceis faz parte do viver. Obrigada pela definição de resiliência, muito esclarecedor.
Ana Paula diz que histórias de resgate de pessoas e animais, histórias de recuperação, casas sendo lavadas em conjunto entre amigos, pontes reerguidas, a importância de lembrar sempre da enorme capacidade de adaptação da maior parte da população, capacidade de resiliência e de reconstrução, né, psíquica e de estruturas materiais. E agradecimentos, né, que fala maravilhosa, confortante, orientadora e trazendo essas dicas do que podemos fazer a partir de nós mesmos e também estarmos atentos de quando devemos procurar ajuda. Resiliência coletiva, quando todos nós escutamos nesse último mês o hino do Rio Grande gritando o forte, aguerrido e bravo como um traço de identidade gaúcha. Né? Eu acho que, deixa eu só fazer um comentário, estas coisas também são culturais, né? A gente falou do ponto de vista, assim, individual, familiar, coletivo, mas tem algo que perpassa isso, que é a cultura e a nossa história, né? Nós somos um povo, né, onde os nossos antepassados migraram para cá para buscar vidas melhores. Foram migrações econômicas que nós tivemos. E nós forjamos o nosso estado, para usar o termo literário, a ferro e fogo, né? Nós somos um estado de fronteira e passamos por um monte de situações adversas, né? Tivemos guerras, tivemos batalhas para formar essas fronteiras todas, né? Então, tem muito da nossa característica, né? A gente vê incontáveis exemplos disso, né? Aqui agora, as pessoas, né, aos 90 anos, né, reerguendo a sua vida, reerguendo lá a sua lavoura, né, o seu comércio, seu pequeno comércio no interior, né? Então, assim, eu acho que tem esse aspecto aqui cultural, né, importante da gente até poder valorizar. A gente, às vezes, é tão autocrítico, acho que isso faz parte também do nosso jeito particular de ser, mas, assim, a gente valorizar, né? A gente tem, né, alguns séculos de história que nos ajudam a ser quem nós somos, tá? Então, eu acho que esse é um ponto. E o outro ponto, nós também nos darmos conta dessa enorme solidariedade que recebemos, né? Nós com nós mesmos, nós de outros estados, de fora do Brasil, né? Então, eu acho que isso também nos fortalece, assim, como povo, não é? Como um grupo, né? Eu acho que isso é importante, gente. A identidade, né? Christian, a doutora Ana, que também está se manifestando, parabéns, muito acessível e prático, temos de procurar forças e restabelecer o mínimo de normalidade. Agradeço muito sua exposição generosa no nosso CEAF. Então, devido ao nosso horário, eu só tenho, assim, a te agradecer muito, né, em nome aqui do CEAF, do Ministério Público, agradecer a tua disponibilidade em estar aqui conosco, o teu aceite, assim, prontamente, né, do nosso convite, e dizer que foi uma honra te receber aqui, um prazer estar contigo, então, muito obrigada, e agradecer também ao pessoal que nos assistiu. A gente aqui dentro da instituição tivemos 101 pessoas, fora os que assistem pelo YouTube, né, e para nós é um número bastante importante. Então, muito obrigada. Agradecer a todos que estavam aqui com a gente, nos acompanhando. E encerramos por aqui. Um abraço para ti, um abraço para todos e um bom restinho de tarde. Obrigado.